Olá, pessoal, bom dia a todos. Bom dia, eu sou a professora Reivane. Já são 10h30, então eu vou começar a falar com vocês. Eu peço que vocês mantenham o microfone desligado, mas nesse primeiro momento, se vocês quiserem, só para a gente se apresentar, né? Se vocês quiserem colocar o vídeo aberto, ok, à medida que as pessoas forem falando, né, seria legal, né, quando vocês fossem perguntar alguma coisa, falar, olá, bom dia, meu nome é fulano de tal, e vou, quero perguntar, olá, Marta já se apresentando aí, tudo bem, Marta? Tudo bem, bom dia. Eu sou Marta Dias. Tudo bem, Marta? Tudo bem, graças a Deus. Eu sou professora. Prazer em no curso. Obrigada, tudo bem? Tudo bem. Então, cheguei, né? Estamos começando o período, né? Isso, e estou muito feliz de viver esse momento, as disciplinas otimizadas, né? Eu sou do campus Cabo Frio. E com essa oportunidade eu pude adiantar essa disciplina, senão eu só conseguiria fazer semestre que vem, né? Que bacana, Marta. Você é de Cabo Frio, então? Sou de Cabo Frio. Que legal. Eu lecionei alguns anos em Cabo Frio, né? Comecei por Cabo Frio, na verdade. É mesmo? Veiga, Cabo Frio. Fiquei 5 anos aí e depois eu vim para Tijuca e Barra. De que ano? Que ano, mais ou menos? Foi logo no início. Não, eu entrei Foi, na verdade, na época que eu lecionei aí, não tinha nem psicologia ainda. Tá bom, tá bom. Eu sou professora do curso de pedagogia. Eu sou professora do curso de pedagogia e estou na Veiga desde 2009. Então, você deve ter sido anterior. Eu entrei em 2005 para 2006, e aí acho que foi em 2010 que eu puxei tudo para cá, para o Rio. Tá. Foi em 2010, então nesse intervalozinho aí a gente não se encontrou. Não se encontrou. Mas estamos nos encontrando agora. Olha, mas você não sabe quanto está sendo bom poder adiantar várias disciplinas, né? Muito bacana. Algumas que eu não consegui, que eu só faria semestre que vem, né? Eu já estou no 7º período, mas não consegui puxar essas, porque eu vou puxando aos poucos, eu não dou conta de puxar tudo, né? Uhum. E para conciliar isso com escola, com faculdade, não dá. Muita coisa, e aí, com essa oportunidade de estar em casa, estudando, separando esse tempo, está sendo muito bom. Bacana, que bom. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Vamos fazer bastante trocas nesse semestre. Que bom. Pessoal, então, eu pediria, assim, se alguém quiser mais, né, falar, se apresentar, eu sei que as turmas são bem grandes, né, mas acho que seria bacana se vocês pudessem falar um pouquinho, né, mais, sei lá, algumas pessoas, ou também a gente pode, eu vou apresentando, né, a disciplina para vocês, e quero apresentar também a nossa representante de turma, tá? Mariana, eu acho que já está por aí também, e eu vou passar a palavra para ela, também para ela se apresentar, tá bom, Mariana? E aí eu começo a falar, e aí depois, né, depois que eu explicar a disciplina, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, seria legal vocês fazerem como a Marta fez, né? Meu nome é Marta, eu sou do campus, né, Cabo Frio, e aí você faz a pergunta. Acho que seria uma oportunidade bacana da gente estar perguntando e ao mesmo tempo se apresentando, né? Para a gente também não ficar, porque esse tempo aqui ele passa muito rápido, né? Impressionante. Não sei qual a impressão que vocês têm, mas a impressão que eu tenho é que é um tempo que passa muito rápido, mais rápido do que a aula presencial. Enfim. Bom, então vou me apresentar, e aí eu vou apresentar a Mariana,
Mariana está por aí, só dá uma, uma Tô mãozinha aqui, aí. Tá, sim. tá jóia. Tá bem. Vocês todos estão me ouvindo bem, me vendo, né? É, sempre quando eu perguntar alguma coisa assim, gente, técnica, tipo em relação a áudio e vídeo, basta 2, 3 pessoas responderem um ok que eu já estou visualizando aqui o chat, tá bem? Bom, então meu nome é Reivane Buscácio, né? Vou lecionar para vocês nesse semestre Psicologia Organizacional e do Trabalho. Eu leciono também, né, aqui na Veiga, a psicologia social e a psicologia na orientação profissional. Psicologia social, provavelmente vocês já devem ter tido, ou até estão tendo agora, né, com a professora Analícia. Geralmente o professor Marcelo também, ele leciona essa disciplina, tá? E a psicologia, a orientação profissional, ela é lá no 7º, 8º período. Acho que ela é da grade do 7º período mesmo, mas ela entra a pessoas de 8º período também que conseguem fazer, né? E essa disciplina psicologia organizacional, ela é uma disciplina oficialmente do 4º período, né? Mas a gente sabe que tem aí algumas flexibilizações, né? Tem gente que está no 3º, ou que está já no 5º, ou, enfim, pessoas que perderam, né, por algum motivo essa disciplina e puderam encaixar essa disciplina agora, né? Então, sejam todos bem-vindos, né? Que nós possamos ter um semestre muito produtivo, muito interativo, né, aproveitando aí nessa ferramenta da melhor maneira possível, né? A primeira vez, não sei se é a primeira vez de vocês, mas é a primeira vez que eu estou iniciando o semestre totalmente virtualizado, né? Semestre passado, nós pudemos ainda ter um primeiro contato presencial, né? E aí nós, né, chegamos a trocar, né, algumas falas, né, presencialmente, e conhecer, né, fisicamente, abraçar, enfim. E esse semestre não, mas eu vejo que a gente tem aprendido tantas coisas, né, a gente tem aprendido tantas, não só no que diz respeito à ferramenta em si, mas aprendido especialmente em relação a construção das relações interpessoais, né? Eu acho que a gente sempre usou, né, a internet, a gente sempre usou a internet para fins de lazer, né? Eu, particularmente, sempre usei para fins de pesquisa, né, porque eu também sou pesquisadora na área da psicologia do trabalho e na orientação profissional, então sempre estou trabalhando, né, no computador, na internet, e é claro que a gente também usa para fins de lazer, né, redes sociais, etc. E nessa última, né, com essa pandemia, né, a gente pôde também não só aprender coisas novas, como implementar, né, projetos que estavam parados, e por conta disso também eu consegui começar a implementar o meu Instagram profissional, por exemplo, que eu jamais imaginei poder fazer isso tão rapidamente, e eu acho que isso é bem bacana, né? Então, nesse meu Instagram profissional, eu pude fazer isso por conta de todos os aprendizados que eu tive, até mesmo dos treinamentos que a própria universidade nos ofereceu, né, como uma forma, por exemplo, de fazer lives, de fazer podcasts, de fazer vídeos, né, fazer canal no YouTube, quem diria, né, a professora Reivane tem um canal no YouTube, né, então, esse canal no YouTube, por exemplo, não está totalmente construído ainda, mas ele já está aberto, né, para inscrição, para visitação, então, que alguém, se quiser já garimpar por lá, fique à vontade, né, é o mesmo, meu nome mesmo, não tem muita... Depois, se vocês quiserem também, eu posso até colocar o link aqui. E o próprio Instagram, né, que tem lá mais conteúdo, tem artigos, né, que eu publico, artigos científicos na área de orientação profissional e na área de
psicologia do trabalho, tá? Então, a minha formação, pessoal, é, assim, fortemente na psicologia social, né? O meu mestrado foi em psicologia social cognitiva, né? O meu doutorado na PUC, embora eu tenha o título de psicologia clínica, né? Lá eu fiz também uma abordagem da psicologia social, mas já da psicologia social reflexiva, né? E eu fiz meu doutorado com um dos últimos professores de psicologia social que lá, né, estavam no programa de pós-graduação, que foi o Bernardo Jablonski, né, inclusive um dos autores do livro Psicologia Social, da editora Vozes, e lá eu desenvolvi um trabalho voltado para professores do ensino superior, né, desenvolvendo um estudo que trata da análise da narrativa desses professores, né, no que diz respeito à inserção das novas tecnologias da informação. Isso lá em 2009, né, meu doutorado foi em 2009. Então, quem diria que hoje, né, em 2020, eu estaria aqui falando para vocês, né, e vivenciando, né, na verdade, junto com vocês, todo esse impacto, todo esse aprendizado, né, nas novas tecnologias da informação, especialmente o uso do computador e da internet, né, no trabalho, nessa interação com o aluno, nessa interação com a instituição, né, então para mim é muito bacana poder atualizar, né, o que eu escrevi e o que eu defendi lá em 2009, na minha tese de doutorado, agora, né, de uma forma tão vivencial, tão viva, né, tão ativa. Então, acho isso muito, muito bacana. Tá? Então, a gente vai ver, né, nessa disciplina de psicologia organizacional e do trabalho, né, um panorama do que é a psicologia do trabalho, a psicologia organizacional. Vocês vão perceber que o tempo todo eu vou estar falando de psicologia organizacional e do trabalho, né? E aí a gente vai entender aí ao longo da disciplina por que esse nome, né? Por que essa divisão, né? Na verdade, é mais uma divisão metodológica, teórica, mas é claro que as duas se completam, não é questão de ser uma melhor do que a outra, né? É porque, da mesma forma, por exemplo, que a psicologia social, ela se subdivide, né? Vocês já devem, talvez, estar vendo isso, né? Em psicologia social cognitiva e a psicologia social crítico-reflexiva, ou também chamada de psicologia sócio-histórica, né? A psicologia organizacional e do trabalho também tem essa ramificação. E essa ramificação, inclusive, eu vou falar de algumas referências, sim, Marta. Essa ramificação, inclusive, da psicologia organizacional e do trabalho, ela coincide, tá, com a ramificação da psicologia social. Por quê? Porque a ramificação da psicologia social e do trabalho se ancora muito na própria divisão da psicologia social, porque a psicologia social, a psicologia organizacional voltada para o estudo do comportamento das pessoas dentro das organizações de trabalho, ela se ancora, né, na psicologia social cognitiva, né, estudando comportamentos, né, estudando as relações entre as variáveis, e a gente vai ver uma parte, né, a gente vai ver uma parte dessa psicologia aqui, né, e a outra parte, que geralmente eu divido, né, a nossa disciplina em dois momentos, a primeira até a 1, que a gente vê toda essa parte histórica, né, a gente vê esse primeiro momento da psicologia organizacional, tá? E a segunda parte, que é a parte sócio-histórica, né, a parte que lida mais com a psicologia social crítica, que vai dar embasamento à psicologia do trabalho, né, que é questões relacionadas à saúde mental no trabalho, ao adoecimento psíquico, né, então tem uma abordagem mais
crítico-reflexiva, até mesmo contemplando reflexões sobre a estrutura social, a estrutura política, econômica que nós estamos vivendo, e na verdade não só essa especificamente que nós estamos vivendo, mas que culturalmente, que historicamente nós trazemos como herança, né, e como esse sistema, né, capitalista, ele vai permear e toda uma lógica de trabalho que vai impactar no trabalhador, vai impactar nas organizações de trabalho. Então, a gente vai ver, né, que a psicologia organizacional e do trabalho, ela vai ter uma relação com aquela psicologia tradicionalmente conhecida, né, como aquele psicólogo que atua dentro das organizações de trabalho, que atua dentro do RH, ou seja, recursos humanos, né, e aquela psicologia do trabalho que foca mais, né, os estudos, o desenvolvimento de conhecimento científico relacionado à saúde mental do trabalhador, né, que não necessariamente é o psicólogo que está dentro das organizações, né, e a gente vai ver a gente vai tentar arrumar essas ideias aqui para vocês, de forma que vocês consigam perceber, né, que a atuação do psicólogo organizacional também tem um leque de opções, né, da mesma forma que, por exemplo, a clínica, a gente tem a clínica com crianças, a clínica com idoso, a clínica com adulto, dentro da psicologia organizacional também a gente tem essas facetas, tá? E, claro que a atuação em uma não impede a atuação em outra, mas o que acontece na prática é que as demandas são tão grandes, né, o conhecimento, a literatura é tão vasta, que o próprio psicólogo, né, por escolha, por identificação, ele acaba não contemplando as duas. Ele segue, né, na sua carreira, na sua atuação prática, ou seja, ou mesmo que essa atuação seja uma atuação acadêmica, né, de pesquisa, ele acaba seguindo um ramo, né, ele acaba seguindo uma dessas facetas. Por quê? As abordagens teóricas que amparam essas facetas são um pouco diferentes, entende? Então, algumas colocam a outra em confronto, né, como se algumas teorias, elas podem, digamos assim, não falar sobre a mesma coisa, não falar sobre o mesmo objeto, né? Não falar sobre a mesma forma de se trabalhar, ou seja, sobre a mesma metodologia, tá? Então, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês a tela, tá? Do nosso plano de aula, e vocês vão perceber que a cada dia nós temos textos já específicos para cada aula, tá? Esses textos, eles serão compartilhados com vocês no Canvas e também num Drive que a gente mantém também alimentado, um Drive fora, o Google Drive, né, que é um link de Drive que a gente costuma manter também alimentado, por conveniência, tá? Caso ocorra alguma intercorrência de acesso ao Canvas, por exemplo, você já tem acesso a esse outro link, que inclusive a Mariana já postou aí no grupo, no chat, mas eu vou pedir para que ela poste de novo. E antes de eu entrar, então, no plano de ensino, eu vou pedir para você, Mariana, falar um pouquinho desse grupo de WhatsApp, do Drive, tá? A Mariana, gente, ela já foi a aluna dessa disciplina e ela está se submetendo ao processo seletivo de monitoria para essa disciplina, tá? Então, ela ainda está como representante de turma, ela não está ainda oficialmente como monitora, mas eu convidei para que ela pudesse estar presente na nossa aula de hoje, para que ela pudesse falar sobre esses links com vocês, né, e já pudesse, de alguma forma, começar a organizar o nosso grupo, tá bem? Então, Mariana, eu passo a palavra a você, para você se apresentar e falar sobre
o WhatsApp e sobre o Drive e, enfim, alguma outra consideração que você ache importante colocar em relação à disciplina, tá bem? Pode abrir o vídeo, tá? Tá. Bom dia, pessoal. Bom dia, Reivane. Meu nome é Mariana. Eu estou muito feliz com essa oportunidade. No período passado, eu fiz essa disciplina e pude ser a representante da turma, mesmo cursando, e, assim, fiz com prazer e adorei. Eu fiquei tão feliz com isso que eu falei para a Reivane, assim que você abrir uma vaga de monitora, eu vou ser a primeira a colocar a minha inscrição. Então, estou aqui, né, tentando ser a monitora da turma de vocês, fazer um trabalho bacana. Inclusive, essa semana a Reivane fez uma live maravilhosa com com dois alunos que são monitores. E, assim, quando eu ouvi, eu tive mais certeza de que eu quero fazer isso, de que eu quero fazer esse trabalho, que eu quero ser monitora, e tá aí compartilhando, que eu tenho isso, né? Eu gosto de fazer esse trabalho, de dividir, de participar, então, estou fazendo com o maior carinho, com o maior prazer. Então, eu sou formada já em administração, acho que isso também acabou criando essa afinidade bem grande com a Reivane, com a disciplina. Eu acabei gostando ainda mais, talvez por já vir dessa área administrativa, então acabei me identificando muito, e aí a gente criou essa afinidade. É verdade. Né, isso abriu, assim, mais ainda a porta, porque era um tema que tinha muito a ver com o que eu já vivia, com o que eu tinha no meu histórico profissional, e, assim, veio a somar, veio agregar ainda mais. Hoje eu quero entrar na área de psicologia, mas claro que a administração está aqui na veia, né? Assim, é o que eu vivi durante esses últimos anos da minha vida. Então, a psicologia organizacional casa perfeitamente com esse momento, com o que eu vivi e estou vivendo. Então, para esse trabalho de futura monitora, que tomara que eu entre e consiga, eu já criei o grupo de WhatsApp, eu coloquei logo no início da aula os links tanto do grupo quanto do Google Drive. Eu vou colocar aqui de novo, lá no próprio grupo, algumas pessoas já entraram, né? Já tem bastante gente, mas, assim, como eu vi que tem umas 50 e poucas pessoas participando da aula, então, assim, ainda não está a turma inteira, eu acho que só tem mais ou menos metade. Eu vou colocar novamente o link do WhatsApp, do grupo de WhatsApp, e no próprio grupo de WhatsApp eu já coloco o link do Drive. O plano de aula, a Reivane já me passou, eu já coloquei, já está lá disponível para vocês, e todo o material que ela vai disponibilizando eu vou colocando. E no decorrer da disciplina, qualquer dúvida que vocês tenham, seja de material, precisem de suporte, eu faço esse link entre vocês e a Reivane de uma forma, assim, muito carinhosa. Eu procuro dar uma atenção para vocês, dar um suporte da melhor maneira possível. Então, é isso. Eu vou colocar de novo aí os links. Espero que seja um período maravilhoso para vocês, assim como foi para mim, mesmo de forma virtual. Foi muito bacana o período passado. Deu para absorver muita coisa, dá para a gente aprender muito. Então, assim, que seja um ótimo período para todos. Tá bom? Obrigada, Reivane, pela oportunidade. Estou muito feliz, tá bom? Um beijo. Obrigada a você, Mariana. Vai ser sim, vai ser um período maravilhoso. A Mariana, gente, vai colocar, então, né, os links, como ela falou, do WhatsApp, né, e do Drive. A Maria Paixão pediu para a Mariana colocar lá no fórum de dúvidas do Canvas. Eu vou colocar, Maria, que a Mariana ainda não tem acesso lá, tá? Mas a gente pode colocar sim, não tem problema nenhum. Inclusive até vocês mesmos, vocês podem, por exemplo, copiar daqui, entendeu? Vocês podem copiar aqui e fazer uma publicação lá no fórum de dúvidas, e cola esse link lá, por gentileza, tá joia? A Mariana, a gente inclusive está fazendo aqui, gente, no Teams, porque como a Mariana ainda está em processo, né, do seletivo lá da monitoria, ela ainda não foi incluída
né, na nossa turma do Canvas, né? Ela só vai poder ser incluída após, né, o término do processo seletivo, tá? Que ela, embora ela esteja aqui com a gente, ela ainda vai fazer prova, né? Tudo isso, né? Tem todo um protocolo oficial a ser seguido, tá? Então, assim, né, na verdade, foi uma forma da gente poder se familiarizar, né, com a Mariana, e também ela sempre se mostrou tão disponível, então eu não vi problema nenhum ela estar aqui com a gente hoje. Então, aqui no Teams, ela consegue entrar, né, no Canvas não. Então, por isso, eu estou olhando aqui para o lado, porque meu calendário fica aqui do lado, tá, gente? Provavelmente, a gente deve manter a aula aqui no Teams, até talvez a primeira, segunda semana do mês de setembro, tá? Mas sempre vai ser colocado o link lá no Fórum de Dúvidas no Canvas, sempre, tá? E qualquer alteração, tá? Vai ser falado aqui com vocês na aula online, ou, por exemplo, passou a aula online e não teve tempo de falar na aula. A gente vai colocar lá no Fórum de Dúvidas. Então, é importante que vocês sempre acompanhem, tá, o Fórum de Dúvidas. Vocês não hesitem em perguntar, em tirar suas dúvidas, gente, lá no Fórum de Dúvidas, né? A Mariana é uma pessoa incrível, ela é super disponível, né? Mas, e até, né, uma das funções, né, da própria monitoria é ajudar, né, os alunos em relação ao conteúdo, a tirar algumas dúvidas, sim, né? Depois, dependendo da organização, a gente pode até pensar, né, alguns encontros aí de tira dúvidas com a própria Mariana online, obviamente, mas isso daí a gente combina depois, né, porque na verdade, é uma das funções, né, fazer esse momento, né, digamos, tirar dúvida, mas se forem dúvidas específicas da matéria, né, coisas mais específicas, até coisas técnicas mesmo, né, que a Mariana não consiga responder, né, não hesitem em colocar no fórum de dúvidas, tá? Esse espaço é exatamente para a gente usar, né, para a gente se comunicar no momento que a gente não está aqui, né, online, né? Às vezes na hora que a gente começa uma aula, né, até começar a aula, ou mesmo no finalzinho da aula, a gente sempre pode tirar alguma dúvida ou outra. Mas, acabou a aula, né, não esqueci de perguntar, coloca lá no fórum, tá? Porque eu costumo sempre responder terças e quintas-feiras, tá? Terças e quintas são 2 dias que eu entro, assim, com certeza, para responder, né, as questões que estão lá no fórum de dúvidas, tá? Eu vou aproveitar aqui também, então, e colocar o link, como a Mariana falou, da live sobre monitoria, eu vou colocar aqui também Isso, eu vou colocar aqui também no chat o meu link no canal do YouTube, que vocês podem entrar, se inscrever, né, aquele íconezinho vermelho, e lá tem as lives que eu fiz ao longo do mês de julho, né, em período de férias, que eu fiz também. Já publiquei. A única live que não subiu ainda foi a live de monitoria, porque ainda ela está sendo editada, mas acredito que até o final de semana agora a gente já consiga terminar a edição da live e subir também para o YouTube, tá? Então, se vocês quiserem ver a live de monitoria e as outras lives que a gente fez ao longo desse semestre com outros profissionais, né, da própria psicologia, então são temas variados, tá, gente? Não é tema só de psicologia do trabalho, não. Tá? São temas bem variados, porque esses convidados têm, né, abordagens diferentes, enfim, e inserções na psicologia, inserções diferenciadas também. Tá? Então, se vocês tiverem interesse e desejarem, por favor, o link está aí no canal no YouTube. Então, vocês curtem, podem dar sugestões de temas também, né? Podem se inscrever, né? Que aí vocês vão acompanhando o que vai sendo. É um canal que está muito recente ainda, não tem muita coisa,
né? Mas é um canal que vai ser implementado aí aos pouquinhos ao longo desse semestre, tá joia? Bem, então eu vou falar um pouco agora. Tem alguma coisa, alguém gostaria de perguntar alguma coisa agora? Antes de eu começar a apresentar o plano, eu vou começar a apresentar o plano de ensino agora, com os textos. Sim, quem está falando? Oi, sou a Letícia. Eu posso Ei, falar por aí, Letícia. porque eu não estou conseguindo comentar nos comentários. Ah, tá, pode falar, Letícia. É que você falou sobre o diálogo, né, entre a psicologia do trabalho e a psicologia social, que você também leciona essa matéria. E eu fiquei pensando em 2 casos que aconteceram recentemente, que, enfim, a gente está vivendo a greve dos Correios, né? Está tendo a paralisação dos serviços, porque os funcionários demandam os direitos trabalhistas, né? Vale alimentação, licença maternidade, auxílio creche, indenização de morte. E eles são contra a privatização da estatal. E eu também pensei numa coisa que aconteceu em Recife, que um representante de vendas morreu enquanto trabalhava no supermercado. Eu vi. E, tipo, o corpo foi coberto e o estabelecimento continuou funcionando. Eu achei um absurdo isso. Sim. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa dimensão política do nosso trabalho. Sim, sim. O que a gente pode fazer de eficaz? Sim. Então, Letícia, essa parte, né, da psicologia do trabalho, a gente vai falar mais fortemente, né, nesse segundo momento da disciplina, né, como eu coloquei, eu mais ou menos divido, assim, a psicologia organizacional, que é aquela psicologia de RH, até a A1, e da A1 em diante, que é um tempo, inclusive, maior. Eu, particularmente, sou suspeita em falar, porque eu me sinto, né, atraída e, enfim, até pelo meu percurso nessa parte, né, da saúde mental do trabalhador, né, e sim, né, a psicologia social, né, dentro da ramificação, por exemplo, da psicologia comunitária, ela vai, né, o psicólogo, ele vai junto, né, às políticas públicas, né, e aos projetos sociais, poder, digamos assim, lutar, né, por ações, por políticas que possam melhorar essas condições, não só as condições de trabalho, né, mas a relação do indivíduo com esse trabalho, a relação do sujeito com esse trabalho, né, que é uma relação completamente alienada, né, a gente fala muito sobre alienação no trabalho, né, porque a gente parte do pressuposto que a gente tem uma cultura dominante, né, uma cultura de mercado de trabalho dominante, que é a cultura capitalista. Não é uma cultura de agora, né, não é uma cultura do ano passado e nem de 10 anos atrás, é uma cultura que vem, né, assolando trabalhadores, né, e essa cultura, quando a gente está falando de cultura, né, a gente está falando aí de valores, né, estamos falando de crenças, de atitudes, né, e tudo isso se relaciona com as nossas políticas públicas e com as políticas sociais voltadas, né, para cada nicho, né, de atuação. No caso nosso aqui, do trabalho, né? Então, essa política de pensar em intervenções, né, em práticas que possam humanizar, né, essas condutas, né, organizacionais de forma que isso que aconteceu, por exemplo, lá no Nordeste, não aconteça mais, né? Por outro lado, na questão dos Correios, né, essa relação, né, do público e do privado, na verdade, a gente vai lutar exatamente para manter, né, a seguridade, né, social desse trabalhador. E a gente sabe que a privatização, ela vem, né, desse modelo, né, dessa lógica de gestão neoliberalista, né, e que
vende, né, de alguma forma, a ideia de que o privado é o melhor, né? Só que existem uma série de outras amarrações, articulações por detrás dessa privatização que não é, né, conhecida da grande população. E aí você encontra, por exemplo, inclusive, muitas pessoas que estão sendo, digamos assim, favorecidas pelo Estado, né, e que estão lutando pela privatização, né? E então a gente percebe que essa falta de conscientização do que é realmente, do que são realmente as políticas, as ações, né? E é uma das, digamos assim, das intervenções que o psicólogo pode fazer, né? Esse trabalho de conscientização, de criação de serviços que possam ajudar esse indivíduo a ter um pensamento mais crítico e reflexivo, porque, na verdade, antes mesmo do trabalho, a gente tem uma lacuna, né, por exemplo, de políticas educacionais que não oferecem a esses sujeitos sociais, né, não oferecem a esses indivíduos educação, sistema de saúde, e, por consequência, acontece a precarização do trabalho, porque essas pessoas elas são subcolocadas, são desvalorizadas, né? Então, o psicólogo social comunitário, ele vai trabalhar nessas frentes, né, atuando junto, por exemplo, ao Conselho Federal de Psicologia, aos conselhos regionais, de forma a pensar, né, em estratégias psicossociais junto com outros profissionais, né? Esse trabalho do psicólogo não é um trabalho isolado, no sentido de que é só ele que vai pensar. Esse pensamento da intervenção do psicólogo é um pensamento junto com o serviço social, com a parte jurídica, né? É uma equipe multidisciplinar, porque o psicólogo, ele não tem o conhecimento de toda, né? Ele não vai fazer, ele não está fazendo direito, assistência social, então, assim, ele tem, obviamente, ele tem o conhecimento das leis, ele tem né, mas o pensar junto é essencial para a prática desse psicólogo social, né, pensar quais são as demandas, e uma coisa bem interessante também, que a gente, né, tem na psicologia comunitária e social, é pensar que, assim, nós temos o conhecimento teórico, mas quem tem o conhecimento sobre aquela comunidade é o próprio sujeito. Então, o psicólogo social, ele lida com dois tipos de conhecimento. O conhecimento teórico, científico, né, que é aquele que a gente desenvolve, com pesquisas, etc., e o conhecimento comunitário, que é o conhecimento que a gente tem a partir do momento que a gente dá voz a esses sujeitos a falarem sobre as suas demandas, sobre as suas necessidades, né? E aí, com isso, com esse diagnóstico, a gente pode pensar, né, em intervenções relacionadas àquele grupo, né, de pessoas, àquela comunidade, né? Eu acho que é importante também a gente pensar nesse conceito de comunidade, né, que é o conceito que vai... que é uma comunidade? É um grupo de pessoas, um grupo social, né, que tem mais ou menos uma organização, né, que tem mais ou menos os mesmos valores, mesmas crenças, e luta por causas semelhantes, né, ou bem próximas, né. Então, esse grupo social, ele vai possibilitar com que a gente se engaje em determinadas práticas, em determinadas políticas que possam favorecer aquele grupo, né? É claro que aqui eu estou colocando tudo de uma forma muito generalista, né? Nessa segunda parte, Letícia, da nossa disciplina, por exemplo, é uma segunda parte que eu, assim, gosto muito. Eu tenho até um certo cuidado de falar, porque, assim, para não investir tanta energia na primeira parte, porque eu acho que a primeira parte ela é importante, sim, se nós psicólogos também deixarmos essa primeira parte de lado e não investirmos, né,
no estudo dos processos de gestão de pessoas, essa área, em algum momento, vai ficar também obsoleta. Então, eu costumo dizer assim, que bom, né, que existem psicólogos organizacionais e do trabalho que gostam das duas coisas, que se dedicam às duas coisas, né, ou parte de psicólogos que se dedicam à área organizacional e parte de psicólogos que se dedicam à área do trabalho, porque se todo mundo gostasse da mesma coisa, uma área ia ficar, em algum momento, obsoleta, desatualizada. Então, eu vejo, assim, eu como professora de vocês, como orientadora, né, dessa disciplina, eu procuro sempre ter muito cuidado nesse quesito. Eu não gosto muito de colocar, né, embora, né, eu estou apresentando aqui para vocês a minha, digamos, a minha tendência, né, isso não significa que eu não vá apresentar para vocês a outra, né, porque eu parto do pressuposto que vocês devem ter esse olhar, né, sobre todas as áreas, sobre todas as possibilidades. Esse é o momento, né, de nós termos essa visão, esse panorama, tá? Então, lá nesse segmento, como eu estava falando, a gente vai fazer uma articulação, por exemplo, com muitos artigos científicos atuais, né? E eu procuro privilegiar artigos científicos que falam exatamente de políticas de intervenção, né? Para que vocês tenham uma ideia da quantidade de coisas que a gente vai poder ter, né, para atuar. E assim, na verdade, esses artigos que eu vou apresentar para vocês são apenas pequenos exemplos, né? Pequenos porque eu digo, não porque os artigos são pequenos, mas porque no nosso pequeno espaço de tempo, né, a gente vai falar, eu vou poder explorar com vocês, né, essas áreas que são tão, digamos assim, ainda precárias, né, de conhecimento e de própria intervenção, né, porque a prática do profissional de psicologia, né, dentro da área da psicologia do trabalho, a gente vai ver que é uma área muito recente ainda, Letícia, muito inicial ainda, né, se ela é inicial no que diz respeito ao desenvolvimento teórico-científico, na prática, então, ainda mais, né, mas a gente vai ver que sim, que já existem muitos trabalhos muito bacanas, né, que podem ser implementados, que podem ser replicados nas mais diversas áreas. Entre elas aqui, que é, né, o que a gente vai focar, né, que a psicologia social ela não foca só a questão do trabalhador, a gente vai focar aqui, né, a questão do trabalhador, porque a disciplina é de psicologia organizacional do trabalho, mas a gente sabe que a psicologia social, ela vai nos servir, né, enquanto psicólogos, para várias atuações sociais, seja no hospital, seja nas escolas, nas instituições educacionais de modo geral, né, nas organizações não governamentais, entre outros grupos comunitários. Tá joia? Ok, pessoal? Vocês vão perceber que a cada aula, tá? Vocês vão perceber que a cada aula tem um texto específico, tá? E aí esses textos todos estão lá no... Já está compartilhando? Vocês estão vendo ou não, né? Aí eu deixei de compartilhar agora, peraí. Apareceu uma tela estranha aqui para mim. O que vocês estão vendo, gente? Tá aparecendo a tela do seu WhatsApp, estava aparecendo. Engraçado, tá aparecendo mesmo. Engraçado que eu cliquei no PDF, mas não entrou. Eu vou... Agora, entrou? Não, né? Ainda não. Entrou sim, tá aparecendo a imagem do plano. Do plano? Tá. Entrou. Isso, tá aparecendo o plano de ensino.
Tá ótimo. Bem, então, né, para a nossa aula de hoje, apresentação, né, da ementa, plano de ensino, introdução da disciplina. Essa introdução, que eu já, toda essa minha fala, né, relacionada à psicologia organizacional e do trabalho, é uma fala embasada nesse texto aqui, Psicologia do Trabalho e Gestão de Recursos Humanos, Estudos Contemporâneos. Esse texto eu já vou disponibilizar para vocês. Inclusive, Mariana, acho que esse texto você já tem em mãos, é o mesmo texto, Psicologia do Trabalho em 3 Faces, você já pode colocar lá no Drive e eu vou colocar lá no Canvas também hoje, tá? E assim que eu terminar, né, aqui a nossa apresentação do plano, eu vou tentar compartilhar com vocês a tela do próprio texto, tá? Geralmente eu faço um PowerPoint para cada texto, tá? Então, aqui a gente vê, por exemplo, na semana que vem, né, a continuidade desse texto, tá? Se não der tempo da gente falar hoje ele totalmente, a gente vai falar também na próxima aula sobre esse texto, Psicologia do Trabalho em 3 Faces, tá? Então, dando continuidade, na verdade, esse texto, Psicologia do Trabalho em 3 Faces, ele vai falar exatamente, na verdade, ele vai introduzir, né, todo esse mapeamento, todo esse panorama da psicologia organizacional e do trabalho. Então, Goulart e Sampaio, eles dividem nesse texto, né, a psicologia organizacional e do trabalho em 3 momentos, tá? Que é a primeira face, a segunda face e a terceira face. Na verdade, eu costumo falar face, mas pode ser fases também, assim como está no texto, tá, gente? Por que eu gosto de falar face? Porque fase, né, fica parecendo que uma fase passou e a outra entrou, né? Uma fase, a primeira, a segunda fase, a terceira fase. Na verdade, se você fosse fazer uma análise histórica, sim, são as fases. Mas se você parar para pensar na realidade que a gente vive hoje, né, a gente vai perceber que todas essas 3 fases ainda continuam existindo em certo grau, tá? Então, eu costumo dizer em face, porque, sim, são faces da psicologia organizacional e do trabalho. Então, tanto uma quanto a outra estão corretas, tá bem? Já na aula de setembro, então, a gente começa a falar mais especificamente das contribuições históricas, né, para a criação da psicologia organizacional e do trabalho, né? Então, a gente vai pegar um pouco da psicologia industrial, passando pela psicologia organizacional, chegando, então, à psicologia do trabalho, tá? E aí a gente vai ver nessas 2 aulas, né? Percebam que são os mesmos textos, as 2 primeiras aulas do mês de setembro, né, são os mesmos textos, porque é um texto grande, é um arquivo de PowerPoint grande, tá? Exatamente falando das contribuições da administração, enfim, quais foram os primórdios, né, da psicologia do trabalho. Então, a gente vai ver, assim, os principais, né, a gente não tem como ver todos, mas a gente vai ver Frederick Taylor, Weber, né, Fayol, certo? Então, como que esses princípios influenciaram a construção, né, da área da psicologia organizacional e do trabalho, né? E o que desses princípios a gente tem ainda hoje, né, como herança na psicologia organizacional e do trabalho, tá? Então, percebam que nós temos aqui 2 capítulos 1. O capítulo 1 do Wagner e Hollenbeck, tá? E o capítulo 1 do Paul Spector, tá? Ó, tá vendo? Spector, Psicologia nas Organizações, editora Saraiva, capítulo 1. E Wagner e Hollenbeck, Comportamento Organizacional, Criando a Vantagem Competitiva, também capítulo 1. Então, vai estar lá no Drive para vocês 2 capítulos 1,
certo? E apenas um arquivo de PowerPoint. O arquivo de PowerPoint engloba os 2 capítulos 1. Ficou claro isso, gente? Tá? Bem, no dia 17, nós temos a Semana da Psicologia, tá? Na Semana da Psicologia, nós teremos várias mesas, inclusive no nosso momento de aula, né? Isso, inclusive, eu vou até falar com o pessoal da noite, né? Teremos mesas, né? Eu não sei exatamente falar para vocês qual é a mesa que está nesse momento, tá? Mas eu, professora Reivane, vou fazer uma mesa de psicologia organizacional e do trabalho na quarta-feira à noite, no primeiro tempo, na quarta-feira à noite, tá? Porque como a gente está falando de psicologia do trabalho, né? Muitos profissionais estão em home office, né? Vocês devem saber disso, como vocês também devem estar em home office, né? Então, muitos também tinham disponibilidade de participar da mesa no turno da noite, né? Então, por isso a mesa de psicologia organizacional do trabalho ficou no turno da noite, mas todos vocês, obviamente, estão convocados a participar da mesa, né? E eu diria até que está imperdível, porque são 3 profissionais, eu vou estar junto, obviamente, né, como mediadora da mesa, mas eu consegui 3 profissionais que trabalham na área da psicologia organizacional e do trabalho, e eles vão trazer temas, assim, muito diversificados, né, sobre qualidade de vida no trabalho, sobre conflito, sobre gestão contemporânea do trabalho. Então, assim, tá uma mesa muito bacana, tá? É uma mesa que foi feita com muito carinho, então eu vou convidar mais próximo, né? A professora Cristina Simões já publicou no grupo do Facebook UVA, não sei se vocês seguem isso no Facebook, mas eu acho até bacana seguir, porque lá ela sempre publica todas as atualizações, né? E esse programa já está lá. Não sei se vocês já tiveram acesso, né? O programa da Semana da Psicologia já está lá. E aí tem o link do Microsoft Teams, né? Que a semana toda da psicologia vai ser realizada pelo Microsoft Teams. E vocês têm que fazer uma inscrição para entrar na sala e tal, porque acho que a sala ela só tem, ela tem um limite de 250 pessoas, tá? E aí vai ter formulário do Google Forms para vocês preencherem lá na hora, para ganhar as horas, né, de horas complementares, ganhar o certificado. Então, é importante que vocês entrem na sala, se inscrevam, né, e preencham esse formulário para ter direito ao certificado, tá? Bem, nessa semana também, vocês sabem que a nossa A1, né, a partir do momento que a disciplina foi virtualizada, a nossa A1 ela é dividida em 2 momentos, né? O momento do fórum temático e o momento da atividade individual, certo? Então, nessa semana da psicologia, eu vou estar lançando também lá no fórum de dúvidas as orientações para o fórum temático, tá? O fórum temático é aquele momento da avaliação que vocês não precisam fazer online, vocês vão fazendo, tem um tempo maior, né, de construção, né? Então, nessa semana do dia 17, eu vou postar lá no fórum de dúvidas essas orientações, o que vai ser feito, como vai ser feito, e a atividade propriamente dita, tá? Enfim, aí vocês vão ter esse tempo aí do dia 17/9 até, né, a data marcada, eu vou colocar data, horário, tudo direitinho lá nessa orientação, tá? Para vocês executarem o fórum temático, tá? O fórum, ele geralmente é uma parte, né, da atividade que requer interação,
né, entre vocês, mas isso tudo vai estar lá bem discriminado, e quando chegar mais próximo também à avaliação propriamente dita, eu vou também falar mais isso com vocês. Agora, eu recomendo fortemente que antes de vocês perguntarem sobre as coisas da avaliação, vocês leiam as orientações que vão ser postadas lá. Porque eu costumo, assim, colocar um passo a passo bem detalhado, tá? Para que... me surgiu uma dúvida aqui. Sim. Como é que vai ser a presença? Porque uns falavam que era pela interação no fórum, outros falavam que era pela participação nas videoconferências. Você sabe? Quem está falando? Letícia. Ei, Letícia. Falaram agora esse semestre, já nesse início de semestre? Não, eu estou falando com base no que aconteceu no último semestre mesmo. Bom, a princípio, né, a gente sim tenta dar uma, digamos assim, acompanhar, né, a participação de vocês nas aulas online. Mas não foi orientar, nós não tivemos orientação, pelo menos eu particularmente, não tive orientação de dar a presença ou falta na hora da aula online, porque pode ser que no momento da aula online, por exemplo, a pessoa não tenha sinal de internet, né? A pessoa pode não poder, enfim, por algum outro motivo, não poder ter conectado, né? Então, isso não significa que você não veja a aula depois, né? Então, eu vou aguardar maiores orientações, mas acredito, Letícia, que deva ser sim pelo fórum, tá? Porque a participação no fórum, ela é uma participação não necessariamente, digamos assim, vinculada à aula propriamente dita, né? Ao fato de você estar na aula online. E aí isso flexibiliza mais, né? No sentido de dar oportunidade. Era o que eu pensava, que não fazia muito sentido ser pelo fórum, porque a participação teria que ser pela videoconferência, né? Então, assim, eu vou me certificar melhor sobre isso, porque, assim, como esse semestre, né, como eu falei no início, está sendo a primeira vez que a gente está começando o semestre virtualizado, é possível que algumas orientações ainda sejam dadas em relação a isso, tá? Mas, assim, eu, particularmente, eu sempre acompanho vocês, porque, por exemplo, o Teams, o Canvas também tem isso. No chat, a gente tem como, por exemplo, baixar uma lista das pessoas que estiveram presentes na aula. Mas é muito mais para acompanhar, entendeu? Agora, é claro que se tem uma pessoa que não conseguiu entrar 3 vezes seguidas na aula online, alguma coisa, né, pode estar acontecendo. E aí é importante essa pessoa também relatar esse problema. 3 aulas seguidas eu não consegui, entendeu? Conectar na hora da aula. Então é legal vocês fazerem reportar, né, esse problema à própria instituição, né, escrever lá no fórum de dúvidas, professor, não estou conseguindo entrar, e aí, provavelmente, assim, eu não tenho controle dessa administração de que, assim, de visualizar, digamos assim, tecnicamente o sistema, entendeu? Então, eu vou sempre recomendar que vocês se reportem, né, ao suporte, ao apoio, a quem vocês já estão acostumados a ver isso no que diz respeito à internet, por exemplo, que às vezes pode ser internet. Então, assim, eu não tenho muito controle sobre isso, tá? Então, assim... Reivane, sim? Dá licença. Com relação a isso... bom dia, tudo bem? Tudo bem? Com relação a essa questão da presença, no início do semestre passado, né, quando passou a ser virtual, eles pediam que a gente colocasse presença no fórum. Só que depois não estava dando muito certo, exatamente pelo fato da intermitência da internet.
E aí eles passaram a contabilizar a frequência a partir das atividades avaliativas. Sim. Tanto que, se o pessoal olhar, ainda está lá no sistema, o semestre passado, a questão presencial não tem nenhuma falta, não existe nenhuma falta. Né? Eu não sei como é que vai funcionar esse semestre. Pois é exatamente isso que eu estou falando. Vamos aguardar, acho que dessa semana para a semana que vem, com certeza eles vão dar algum posicionamento mais assertivo sobre isso. Entendeu? Foi feito assim, dessa forma, né, no segundo semestre. Por exemplo, semestre passado eu só dei falta para as pessoas que não apareceram, ou não apareceram assim, a partir de 4 aulas seguidas, aí eu comecei a dar falta, entendeu? Porque algum problema, né? Você faltar 4 aulas seguidas é um mês praticamente, mas não teve nenhuma reprovação por falta. Mas assim, eu acho mais prudente a gente esperar quais vão ser as recomendações da direção acadêmica em relação a isso. E com certeza eu vou passar para vocês, e vocês também vão ficar sabendo por outros professores, enfim, ou até mesmo pela própria instituição, tá joia? Enquanto isso, eu acho que a gente não tem que ficar dando falta, por exemplo, hoje, né? É possível que nem todos estejam presentes, mas não é por isso que a gente vai lançar falta. Então, vamos aguardar, né? Eu acho que é mais prudente em relação a isso. Tudo bem? Bom, então, nesse fórum temático, né, como eu estava falando sobre a avaliação, né, esse fórum temático, ele vai ser, digamos assim, publicado, né, as suas orientações lá no fórum de dúvidas, e a gente vai dar continuidade normalmente ao nosso conteúdo. Então, percebam que nesse primeiro momento da disciplina, a gente tem o recrutamento e seleção, que são 2 processos de gestão de pessoas, tá? Percebam essa observação aqui, ó. Término do conteúdo do primeiro momento da disciplina. Explicação da avaliação, atividade individual avaliativa. As orientações serão postadas também no fórum de dúvidas. Então, como a nossa disciplina, quer dizer, as nossas disciplinas, elas são disciplinas presenciais que foram virtualizadas, o calendário acadêmico ainda tem um dia de A1. Lembra no presencial que a gente tem um dia para fazer a prova presencial? Vocês se lembram disso? Né? Então, sim, essa data no calendário acadêmico continua existindo. Tá aqui, ó. 1º/10, A1, prazo final. Ah, Reivane, mas a nossa A1 vai ser feita nesse dia? Não, não vai ser feita nesse dia. Eu coloquei aqui simplesmente para vocês terem a noção desse calendário acadêmico. Tudo isso vai estar sendo colocado antes aqui, ó, nisso que eu já acabei de explicar para vocês. Ficou claro isso? Pode abrir o microfone, alguém abrir o microfone e falar? Porque eu não estou visualizando o chat, por favor. Sim, Reivane, está claro. Sim, sim. Então, o fórum temático, a atividade do fórum temático vai ser colocada antes, bem antes, inclusive, tá vendo? Ó, dia 17/9, né? Vocês vão ter aí 1, 2, 3 semanas, né, para esse fórum temático. E a atividade individual, que é a outra parte da própria A1, também, né? Vai ser posta antes, 1 semana depois do fórum, para não ficar confuso. O que é fórum? O que é atividade individual? Né? A gente sabe que lá no Canvas tem 2 espaços específicos para isso, né? Mas para a gente não postar tudo de uma vez só, aí eu preferi postar uma na semana, o outro na semana seguinte, para a gente ter bem definido, né, o que é um, o que é outro. Ainda assim, né, vocês vão ter aí bastante tempo até a data final, né, de A1, para a gente finalizar essas avaliações. Sendo que lá nas orientações, né, tanto do fórum temático quanto da atividade individual, vocês vão ter lá a explicação do conteúdo que cai, o que vai ser
como é que vai ser esse passo a passo para operacionalizar, quais serão as datas de prazo de entrega, né? Veja que aqui a gente tem o prazo dia 1, mas é possível que nessas atividades, né, tenham prazos de entrega, tá? Então, a gente pode fazer isso até o dia 1º, só que isso não significa que a gente não possa fazer isso antes, tá? Então, a gente vai ter a data aí de 17 até o dia 1º. E aí, nessas orientações que serão postadas lá no Fórum de Dúvidas, vocês vão ter a data específica para isso, tá, joia? Então, é importantíssimo que vocês olhem o Fórum de Dúvidas sempre, vocês leiam o direcionamento dia 1, né? Assim como depois também a gente vai ter esse direcionamento dia 2 lá na frente, tá? E aí, nesse dia aqui da A1, né, que está escrito A1, a gente vai ter conteúdo novo, porque a gente não vai ter a nossa prova de avaliação não vai ser na hora da aula. Então, na hora da aula, a gente vai ter conteúdo normalmente, tá? Então, a gente vai começar, só que esse conteúdo aqui, por exemplo, não vai entrar na nossa A1. Perceba aqui, ó, término do conteúdo, primeiro momento da disciplina. Então, aqui, recrutamento e seleção, vai ser o último tópico que entra na A1. O último tópico. Aqui já não entra mais. Treinamento e desenvolvimento já vai para A2, tá? Então, a gente tem a continuidade, né, do tópico treinamento e desenvolvimento, já para A2. Depois, a gente tem um feriadinho aí, que é dia 15/10. Em seguida, nós temos a jornada do SPA, que nós teremos mesas também, né? Que nós, provavelmente, a professora Cristina, a professora Daniele também vão publicar, né? Essa programação, a professora Clarice, né? Também, que é a professora coordenadora do SPA Tijuca, provavelmente vai publicar isso também, essa programação, tá? Ela também vai acontecer virtualmente, serão 2 dias, terça e quinta, tá? E aí a gente dá prosseguimento, tá, essa segunda parte da disciplina, que é a psicologia do trabalho e a saúde mental do trabalhador. E aí a gente entra aqui com 2 textos, que são 2 artigos científicos, que vocês podem pegar na própria internet, no Google Acadêmico, mas eles também estarão lá no nosso material de estudo, no Canvas e no Drive, que a Mariana vai estar alimentando, tá? Geralmente, no Canvas, eu coloco o link do artigo. Eu geralmente não coloco o artigo inteiro, só coloco o link, vocês clicam no link e ele já abre direto na internet. Aí vocês baixam da forma como vocês acharem mais fácil para vocês, tá? Então, são 2 artigos aqui, que também compõem um arquivo de slide, tá? Aí, depois, o nosso mês de novembro entra, né, aquele mês que eu considero um mês especial da psicologia do trabalho. Por que é um mês especial? Porque a gente vai aqui nesse momento, a gente vai fazer uma articulação entre teoria, prática e pesquisa, né? Então, eu vou usar com vocês prioritariamente artigos científicos atualizados, né? Esse aqui, primeiro, não é um artigo, é um capítulo de livro, por isso que ele é de 2006, tá? É o único desse rol aqui de textos que não é tão atual assim. Ele é um texto ainda mais conceitual do que prático, né? Então, ele vai falar sobre estresse no local de trabalho, tá? Depois, a gente vai ter artigos científicos. Percebam que aqui a gente tem duas datas aqui que ainda estão em aberto, né? Que esses artigos ainda estão sendo escolhidos,
né, que eu estava esperando agora a atualização, né, da revista brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Eu quero tentar pegar aí artigos 2019, 2020, né, então por isso eu não coloquei eles aqui ainda. Tá? Esse artigo aqui, a Organização do Trabalho em Call Centers, implicações na saúde mental dos operadores, já é um artigo que vocês já podem baixar na internet, ele é um artigo 2014, ele não é tão recente, né, mas ele ainda traz muitas questões, questões muito próprias, muito atuais, na verdade, embora o artigo em si não seja atual, pela data, mas as questões que ele levanta ainda são atuais, então por isso eu quis mantê-lo, tá? E aqui a gente vai trazer 2 outros. Percebo que aqui no dia 26 a gente tem a explicação da atividade individual avaliativa de A2, lembrando que a A2 é apenas uma atividade, pelo menos até o momento, tá, gente? Eu coloquei aqui, né, essa atividade de A2 como sendo uma apenas, assim como foi no semestre passado, tá? Então, caso aconteça alguma alteração, né, essa alteração ela vai ser amparada pelas justificativas institucionais, né? Não vou ser eu, professora Reivane, que vou mudar, achei legal fazer de outro jeito, não. Geralmente eu sigo muito o protocolo da universidade, né? Não, principalmente agora, né, nesse momento virtual, que a gente, né, tem mais dificuldade de conversar com as pessoas, enfim, de entender, às vezes, muitas coisas, então eu prefiro manter, né, o protocolo da universidade, né, as regras, os prazos, né, até porque a gente também tem prazos de lançamento lá no Universos, né, no sistema Universos, das notas de vocês. Então, nesse dia 26, eu vou estar explicando para vocês, né, vou postar também no fórum de dúvidas um documento, geralmente eu coloco um documento Word ou um documento em PDF, explicando, orientando como é que vai ser essa atividade, tá? E aí a gente tem mais uma vez aqui, tá? O prazo final, aqui também vai ter um artigo novo, não foi colocado aqui nesse plano, mas aqui também tem um artigo novo. Aqui no dia 10, né, na verdade, no dia 10 é uma data entre safra, né, digamos assim, entre a 2 e a 3. Geralmente, nessa data, a gente faz um momento tira dúvidas para quem vai fazer a 3, tá? A 3, ela tá também aí articulada para dia 17, mas antes disso também eu devo postar lá no fórum de dúvidas as orientações de A3, tá? Geralmente é uma prova também única, tá bem? E aí nessa data aqui a gente faz um momento tira dúvidas. Então eu entro em sala de aula e com os alunos que desejarem fazer A3 ou que precisarem fazer A3, a gente vai estar conversando aqui, né, tirando dúvidas sobre o nosso conteúdo, ok? Em relação ao plano, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Em relação ao plano de ensino? Vocês têm alguma dúvida? Para mim não, professora, para mim ficou claro. Tá, tudo bem. É aquela coisa, eu acho que é muito importante, Demerson, a gente ter a ideia de que, assim, qualquer outra alteração, ou vai ser avisada, vai ser conversado com vocês na aula online, tá? Ou vai ser colocado, né? Eu costumo colocar ou, porque eu sempre posto no fórum de dúvidas também essa alteração, porque pode ser que naquele momento da aula alguém não esteja presente, ou precisou sair, né? Ou não conseguiu conectar, né? Ou ainda não conseguiu ouvir, né, a aula posteriormente. Então, eu sempre, se é uma informação importante, eu sempre gosto de colocar lá no fórum de dúvida essa
essa informação, tá? Uma coisa também que eu costumo fazer bastante é alguma explicação rápida, quando é uma explicação mais curta, eu sempre gravo um podcast, um vídeo ou um áudio e compartilho com a Mariana, para a Mariana, no caso, né, compartilhar com vocês no grupo do WhatsApp, porque aí vocês recebem esse comunicado, recebem essa explicação de uma forma mais rápida do que entrar no sistema, ver e tudo. Então, se é alguma mudança, assim, que precisa ser comunicada mais rapidamente, eu gosto sempre de fazer também alguma coisa pelo WhatsApp, tá joia? Reivane, sim. uma Maria dúvida. Cristina, acho que a Maria Cristina começou a falar primeiro. Vamos lá, pode falar. Pode colocar o vídeo, se quiser, tá bem? Tá, ok. Nessa disciplina, você não vai criar nenhum grupo, não, né? Todas as atividades são individuais. Tenho a primeira atividade, Cristina, tem a primeira atividade de A1, tem o fórum temático, que é uma parte da avaliação que vai exigir uma interação de vocês lá no fórum temático, mas não necessariamente é um grupo, quer dizer, o grupo de vocês da turma, da disciplina já está formado, entendeu? Então, essa atividade de A1, ela é dividida em duas partes, o fórum temático, e um dos pré-requisitos digamos assim, que eu pontuo a avaliação é a própria interação. Por exemplo, então eu vou colocar lá naquelas orientações que eu expliquei para vocês, o aluno tem que ter interagido com outro aluno pelo menos 3 vezes, entendeu? Ok, entendi. E aí na 2 não, na 2 até o momento não tem essa interação. A 2, ela é uma atividade individual mesmo, tá? Ok, obrigada. De nada. Quem quer falar mais? Tem Eu queria um íconezinho entender aí, aqui, tá, Marta, gente? De levantar a mão. Não sei se está disponível para vocês. Na barra de ferramentas, tem uma mãozinha. Vocês podem fazer isso. Fala, Marta. Então, você disse que esse grupo já foi criado. Como que a gente vai se inserir nesse grupo? Acho que eu perdi essa explicação. Não, Marta, o grupo da própria turma. Não é um grupo à parte, não. Tá bom. Na hora que você entra lá por exemplo, na hora que eu postar a atividade do fórum temático, vocês veem a resposta uns dos outros automaticamente. Tá. Tá bom. Não tem que criar nada novo, não. Professora que criou um link de grupo de WhatsApp, eu não consegui entrar e também eu acho assim tão complicado, né? Porque você fica... Não, olha bem, Marta, grupos, a gente tem um grupo de WhatsApp também, mas eu não publico atividade de avaliação lá, não. Tá? Esse grupo ótimo, de WhatsApp, esse grupo de WhatsApp, ele é só para interação, sabe? Para comunicar alguma coisa, assim, para compartilhar um material, mas assim, é só digamos assim, uma ferramenta a mais. Entendi. Esse grupo de WhatsApp, ele não substitui o fórum de dúvidas do Canvas, né? E nem o Drive. Se a gente fosse colocar assim em ordem de prioridade, digamos assim, de importância, né? A gente tem lá o nosso grupo no Canvas, né? Onde vai ser publicado no material de estudo todos os textos e os PowerPoints, tá? Em segundo lugar, a gente tem o Drive, que a Mariana, como nossa líder de turma, vai continuar alimentando, né? Tá na véspera da prova, na véspera de uma avaliação, eu não consegui entrar no Canvas. Vocês sabem que tem esse link lá do Drive que vocês podem entrar também, vai estar tudo lá da mesma forma. E além disso, em terceiro lugar, o grupo do WhatsApp para tirar alguma dúvida,
tá? Para tirar dúvida, não comigo diretamente, porque eu não participo do grupo do WhatsApp, tá? É um grupo que vocês vão estar interagindo fortemente entre vocês e com a Mariana, que supostamente vai ser a nossa monitora, tá joia? Tá. Uma outra dúvida. Todo o material já está no Drive? Não. Ou ele vai sendo postado? Não, vai sendo postado. Geralmente, eu posto a primeira parte no Canvas. No Canvas, eu vou postando semana a semana, tá? No Drive, a gente costuma organizar da seguinte forma: textos até A1, textos de A2. Ah, tá. Não, isso que eu ia te perguntar. Sabe por quê? Eu tenho assim... não sou dessa geração, né? Literalmente. Eu preciso do papel. Por isso que eu te perguntei pelo livro. Né? Porque quando eu percebo que o professor utiliza o mesmo livro várias vezes, eu prefiro ter o livro, que eu gosto de marcar, cheirar, enfim, né? Então, com texto é a mesma coisa. Eu vou à copiadora, imprimo tudo e monto minha apostila da disciplina. Eu prefiro assim, porque tem que dar conta, assim como as outras pessoas, de 10 mil coisas. Então, eu prefiro ter tudo em caixinhas, organizado, porque senão eu me perco. Por isso que eu te perguntei sobre essa organização do Drive, entendeu? Não, o livro, Marta, a gente não tem um livro único, tá? A gente usa aí muitas referências, tá? Porque a psicologia organizacional do trabalho é uma disciplina só, né? Um semestre só. Eu entendi isso. Então, menina, é muita coisa. Não, se a gente for usar um livro que só, você colocou aí no plano. É só que eu preciso do material assim, disponível para que eu possa imprimir sim, tudo. eu entendi. É só isso. Sim, Entendeu? entendi. Então, eu já vou passar entre hoje entre hoje até o final de semana, eu vou passar esse material para a Mariana. Na verdade, eu vou tentar hoje mesmo, mas assim, como eu tenho outras disciplinas agora à tarde e à noite, não sei se eu consigo organizar. Já tenho isso tudo em PDF, já tenho isso tudo no computador. É só a mesma questão de enviar, tá? Aí eu vou fazer o envio do material até a A1, aí a Mariana vai colocar uma pasta lá no Drive escrito A1, tá? E um outro material, tá? E um outro material escrito A2, que vai acompanhar, né, essa lógica aí do plano de ensino. Então, assim, no Drive, dá até para a gente já colocar tudo, né? A gente só vai dividir a pasta de A1 e a pasta de A2 para as pessoas não confundirem, né? Ah, o que cai na A1? Tá lá na pasta de A1. Ah, o que cai na A2? Tá na pasta de A2. É claro que na próxima avaliação, eu sempre tento reforçar isso, né? Pode ser, dependendo do caminhar da disciplina, da interação das pessoas, também isso pode acontecer, né? Um texto adiantar mais do que o outro, um texto andar mais rápido do que o outro, né? Então, se houver alguma coisa, algum daqueles textos que foram planejados para entrar na avaliação e não entrar, eu vou avisar, olha, gente, esse texto não entra. Ou, se foi colocado um outro texto que que seja interessante, porque o que acontece? Como a gente trabalha muito com artigo científico, principalmente naquele segundo momento, Marta, agora esse último que eu apresentei lá no plano, por exemplo, tem textos ali que não foram colocados ainda. Por quê? Porque eu estou esperando a última publicação da Revista Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho para escolher coisa fresquinha dali, entendeu? Por isso que eu deixei ali aqueles espaços em brancos. Mas, por outro lado, são artigos que você encontra facilmente na internet, entendeu? Não é um artigo que você vai precisar de consultar livros. Geralmente são artigos que você já consegue baixar diretamente da própria internet. Tá bem? Tudo bem, gente? Ok, entendi. Alguma dúvida mais, pessoal? Em relação ao conteúdo, alguma coisa que eu tenha falado, vocês tinham uma outra expectativa em relação à disciplina e que não tenha nada a ver com isso que eu tenha falado, que eu tenha apresentado?
Alguém mais gostaria de colocar alguma curiosidade, perguntar alguma coisa? Enfim, esse é o momento, gente. Tá certo, Ingrid? Bom, gente, então hoje nós vamos terminar um pouquinho mais cedo, tá? Jordana, Maria Paixão. Nós vamos encerrar, tá joia, Demerson? Nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo, então eu já vou aproveitar esse momento aí, essa meia horinha que eu tenho a mais aqui, para já mandar esse material para a Mariana, e a Mariana já vai... a Mariana já vai implementando lá o Drive. Que bom, Fernanda, mas foi uma surpresa positiva? Ah, que bom. Sim, né? E na verdade, Fernanda, é uma das nossas frentes assim mais importantes, entende? Assim, enquanto ação política, entende? Porque, na verdade, junto com, né, com assistentes sociais, com pedagogos e com outros profissionais da área da social, a gente pode pensar, né, em como refletir criticamente, né, essa lógica dominante do mercado de trabalho, fazendo com que a gente crie, né, por exemplo, como a Letícia colocou lá no início, né, políticas que na verdade, governamentais, que acabam retirando os direitos, por exemplo, de seguridade de muitos trabalhadores, e a gente luta exatamente nessa frente, né, de tentar não só manter as políticas que já tem, como melhorar e criar novas, né, porque se a gente for seguir a lógica capitalista, né, o trabalhador ele fica sem nada, né, visto hoje que a gente tem ouvido muito, né, a questão da uberização do trabalho, né, a uberização do trabalho é uma das consequências, digamos assim, de todas essas, toda essa fragilização das relações trabalhistas. Tá joia? Então, pessoal, ficamos por aqui hoje. Foi um prazer compartilhar esse momento com vocês. Espero que na próxima... Ah, nunca ouviu? Vamos falar bastante então, Fernanda. Que bom. Prazer conhecê-los, embora nem todos tenham ligado os vídeos, né? Mas falaremos bastante sobre tudo isso depois. Tá bem, pessoal? Eu vou até puxar aqui a lista, como eu coloquei para vocês. Tchau, Arthur. Tchau, Demerson. Obrigada, Maria. Um beijo grande. Milton, Arthur. Muito obrigada, professora. Até a próxima. Até a próxima, Márcia.